é uma das coisas mais indecentes e imorais do mundo. Por quê? Porque se você somar o número de pessoas que são vítimas de erros médicos nos Estados Unidos, não há nenhuma outra causa de morte que supere isto. São 800 mil pessoas no mínimo que morrem por ano aqui. A AIDS não mata isso tanto, doença cardíaca não mata isso, doença pulmonar não mata isso, câncer não mata tanto. Em geral matam 50, 60 mil. 800 mil? É uma coisa monstruosa. Por que mata? É muito simples. A medicina não é uma ciência exata, aliás, não é uma ciência. É uma técnica no qual confluem uma multidão de ciências diferentes que às vezes se ajeitam muito mal ali dentro. Então, por assim dizer, toda medicina é experimental. Toda ela. Mesmo que seja um tratamento consagrado, eu digo, bom, consagrado num certo número de casos. Não é isso? Então, quer dizer, a margem de erro ali é muito grande, não por culpa dos médicos, é porque é. Né? Então, a constatação disso e a própria ideia de que a medicina procura se reger por um critério de confiabilidade científica deveria, na mesma hora, proibir que a classe médica se arrogasse autoridade sobre a sociedade. Aliás, isso se aplica a toda a ciência. Se, vamos dizer, a essência do processo de conhecimento científico é a sua autocorreção permanente, então, evidentemente, ela em nenhum momento da sua existência, ela pode se arrogar a autoridade de proclamar uma verdade científica, muito menos uma verdade científica que se impõe a toda a sociedade. O máximo que ela pode dizer, até o estado presente do conhecimento parece que é assim, mas pode ser que a gente descubra amanhã que não é assim. Então, isso quer dizer, a ciência nunca pode ser uma fonte de autoridade. Muito menos pode ser fonte de autoridade uma técnica que não tem sequer uma estrutura científica interna. Quer dizer, qual é o estatuto epistemológico da medicina? Eu digo, bom, esse é um dos maiores abacaxis que pode ter na filosofia, isso aí. Você definir qual é precisamente o estatuto epistemológico da medicina. No entanto, veja, no tempo de Napoleão, um assessor de Napoleão já observou isso aqui. Tão logo esses médicos se imbuem de ideias materialistas, eles querem mandar no mundo. Ele disse isso, eu acho que foi em 1808. E isso vem se confirmando cada vez mais. Porque além da a classe médica se alia à indústria farmacêutica, que é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Aqui, se fala de indústria farmacêutica, você está falando do Rockefeller. Né? Então, o que os Rockefeller querem mandar no mundo, eles mesmos não escondem. Eles estão tentando isso há várias gerações. E é evidente que classe médica e indústria farmacêutica têm uma simbiose. Eu sei porque eu fui editor de revista médica e te digo para você, os laboratórios determinavam o conteúdo do que saía nas revistas científicas. Então, quer dizer, a possibilidade de uma pesquisa totalmente independente da indústria farmacêutica, ela existe, sem dúvida, no meio médico, em certas revistas, certas publicações, que por sua antiguidade, e por serem, às vezes, subsidiadas por entidades independentes, conservam sua independência, como, por exemplo, Lancet, na Inglaterra. Deve ser a melhor revista médica do mundo. E o BJM, British Journal of Medicine. Pois bem, esses dois já foram pegos nos últimos anos fazendo trapaça para favorecer a indústria farmacêutica, coisa que jamais tinha acontecido antes. Então, é claro que esta intromissão da classe médica na vida privada dos cidadãos é um elemento fundamental do totalitarismo mundial. Agora, se você, por medo de uma doença, você aceita isso, você já virou cidadãozinho da nova ordem mundial, que vive com medo e esperando que os outros o salvem. Então você aceita autoridades. Então, diante disso, olha, meus filhos, eu estou com 62 anos, estou fumando há 47. 2 ou 3 maços de cigarro por dia. O pessoal da minha geração, tudo já teve infarto, hemorroida, 5 pontos de safena, etc, etc. Não veio me dar lições de saúde, porque, obviamente, meus filhos, vocês vão morrer antes de mim. Se continuarem com essas ideias, vocês vão morrer antes de mim. Porque não existe nada que danifique mais a saúde do que a perda da sua integridade pessoal.
Se você perde a unidade da sua personalidade, você começa a decompor na mesma hora, meu filho. E você se torna vulnerável a tudo. O seu sistema imunológico vai para o brejo. Veja, a abertura e vulnerabilidade do cidadão à influência do meio é a mesma coisa que a abertura e vulnerabilidade aos vírus, meus filhos. É exatamente a mesma coisa. E você não é capaz de se defender nem de um zum-zum que passa pelo ar. Como é que você vai se defender de um vírus? O sistema imunológico depende muito da sua vontade de integridade, que é a sua autodefesa fundamental. Você perdeu isso, eu digo, não adianta pedir socorro para a classe médica. O médico não pode te dar isso de volta. Tá certo? Note bem que isso não implica, vamos dizer, impugnar a profissão médica. Não é o que eu estou fazendo, evidentemente. Eu estou impugnando a autoridade pública dela. Médico, para mim, é um profissional, como outro qualquer, que você consulta. Por que chama consulta? Porque você vai consultar, você vai fazer uma pergunta para ele. Ele não vai te dar uma ordem, ele vai te dar o quê? Uma consultoria. E você tem todo o direito de consultar um médico e outro, e outro, e outro, e cada um te diz uma coisa diferente, e você tem que tirar uma somatória, a decisão é tua. Então, médico, para mim, é um profissional como mecânico de automóveis. Você leva lá o seu carro, o mecânico diz, é isso, assim, assim. Daí você desconfia, fala, não, eu acho que não é isso. Outro dia chegou um eletricista na minha casa e cobrou $200 para fazer um conserto lá. E eu disse para ele, meu filho, essa instalação aí, ela não vai aguentar se você ligar um aquecedor e um computador, vai queimar. Ele disse, não, gente, queimou. E se os eletricistas começarem a ter autoridade pública como os médicos? Então, certamente, o número de instalações queimadas vai proliferar como proliferou o número das vítimas de erro médico. Graças a Deus, não aconteceu ainda. Nem os eletricistas, nem os mecânicos de automóvel fazem parte da nova ordem mundial. Mas tudo isso eu estou dizendo para que vocês tomem consciência de que estas fraquezas que são criadas em nome de um novo modelo civilizacional que está criando, elas não estão fora, elas entraram dentro de vocês há muito tempo. E você vai ter que tirá-las uma por uma. Se você quiser realmente chegar à altura de você poder ter uma visão independente, uma visão realmente crítica disto, você precisa sair, você precisa se desaculturar. Se desaculturar significa o seguinte, você não vai aceitar mais nenhum valor nem critério dominante. Você vai escolher os valores após tê-los examinado e confrontado com outras possibilidades. De onde você vai tirar essas possibilidades? De outras sociedades, de outras épocas, dos clássicos da literatura, dos clássicos da filosofia, das antigas religiões, etc, etc. É aí que você vai tirar. Isto, filho, leva muitos anos para você fazer. Eu digo, o mínimo suficiente para equipar você para fazer isso é 5 anos. Mas não quer dizer que você vai conseguir isso em 5 anos. Eu estou fazendo isso há muitos anos e de vez em quando eu ainda me pego cedendo a uma coisa dessa. Então, vocês não tenham dúvida que o projeto de nova ordem global já fracassou. Ele será um fracasso. Ele não vai se implantar. O que ele vai é como o Reich de 1000 anos do Adolf Hitler, tá entendendo? Que dura 12 anos, dá um prejuízo desgraçado, mata um montão de gente e só deixa lágrimas e sangue pelo caminho. É isso que eles vão fazer. Eles não vão prosperar. A prova de que não vão prosperar é que, como eu tenho dito há tempos, existem 3 projetos de governo mundial em concorrência, ora colaborando entre si, ora tendo conflitos. Primeiro, o velho projeto comunista, que nunca acabou, a KGB está lá no lugar, está funcionando, está indo bem, sobretudo na América Latina está indo muito bem. O segundo é o projeto islâmico. E o terceiro é o projeto globalistas do Grupo Bilderberg, CFR, etc, etc. Esses 3 grupos são enormemente poderosos. É difícil até você saber ali, vamos dizer, quem tem mais dinheiro, por exemplo. É quase impossível. Então, o dinheiro é tanto, que eu acho que se equivalem. Passou de 10 trilhões, já não dá mais para você, né, fazer uma avaliação. Se entra como é que se diz? Dialéticos, o que é infinitamente pequeno, infinitamente grande, isso é uma diferença que a gente não pega mais. Porém, as rachaduras na aliança entre esses 3 já começaram a aparecer. Por exemplo, lá no encontro de Copenhague,
né? O camarada da Arábia Saudita, de repente, ele começou a dizer que não existe aquecimento global. Ora, faz décadas que essa turma dos árabes está financiando os aquecimentistas aqui. E se eles fizeram as contas e viram que esse negócio é prejudicial para eles? Né? Então mudaram de ideia de repente. Então, de repente começa a haver as rachaduras. Eles não vão prosperar porque o acordo entre essas três forças a longo prazo é impossível. É possível a curto prazo e tem funcionado. Você vê, por exemplo, na Inglaterra, né, o príncipe Charles, que é um membro do Bilderberg, que portanto é um globalista ocidental, né, ele é o maior protetor dos muçulmanos na Inglaterra. E ele próprio está profundamente comprometido com isso, porque ele é um discípulo do falecido Sheikh Abu Bakr Sirajuddin, que é um indivíduo que um ex-diretor do Museu Britânico chamado Martin Lings, a quem eu conheci e que tive como meu amigo enquanto ele durou. Então ali é uma colaboração estreita de globalismo ocidental e Islã. Mas, de repente, um pode pisar no calo do outro, né? E, por exemplo, se essa elite britânica chegar com uns e falar, peraí, esses muçulmanos aqui já foram longe demais, eles vão nos derrubar. Daí acabou a aliança. Na França isso já está acontecendo. A hostilidade para com os muçulmanos é crescente na França. Primeiro os franceses abriam todas as pernas, abriam as pernas e braços, né? Porque tudo que é anti-americano o francês adora. Então manda vir os muçulmanos. Opa! De repente começaram a achar ruim. Isso, né? E os judeus, que são os maiores cretinos de todos, que sempre apoiam tudo que é contra eles mesmos. Né? Deram dinheiro para tudo quanto é movimento de esquerda, o movimento de esquerda apoia os árabes, e os árabes saem batendo em judeu na rua de Paris. E daí o judeu, depois de 30 anos de apanhar, ele diz, puxa, eu acho que eu dei dinheiro para os caras errados. Entendeu? Católico é a mesma coisa. Né? Abre porta, janela e tal para o inimigo e depois descobre que levou prejuízo. Então, vamos dizer, todas essas coisas mostram rachaduras no sistema da nova ordem mundial antes dela chegar a se implantar perfeitamente. Então, o que nós vamos viver no futuro não é um mundo globalizado onde um governo central controla tudo. Não, é um mundo de conflito de vida e morte entre três poderes globalistas. Quer dizer, as nações vão desaparecer como entidade, mas elas não serão absorvidas no sistema central. Serão absorvidas num dos três blocos. Esses blocos não são blocos nacionais, são blocos multinacionais. Tá certo? Multinacionais e que têm uma boa parte do seu poder dentro do território inimigo. Não há fronteiras nacionais. Quando você fala, por exemplo, o Islã, é todos os países islâmicos e mais os muçulmanos que estão no exterior, inclusive que estão nos Estados Unidos. Você fala comunismo, digo, bom, não quer dizer a Rússia. Na Rússia está cheio de anticomunista, mas para compensar, a KGB está cheio de agente em toda parte. Então não são fronteiras geográficas. Do mesmo modo que os muçulmanos estão espalhados pelo mundo todo, e existe uma faixa imensa de muçulmanos enrustidos, infiltrados nas várias igrejas pelas tarikas, que são organizações esotéricas islâmicas. Eu sei isso porque eu vi isto. Né? Então não são fronteiras nacionais, quer dizer, o quadro de relações internacionais. Quem está estudando relações internacionais, digo, pode parar, está perdendo seu tempo. Você vai estudar relações internacionais por uma situação antiga, onde tudo dependia dos estados. Que hoje em dia, o negócio chamado movimentos, o portador do poder não são os estados, são movimentos que controlam estados. E que com a maior facilidade podem passar de um estado para outro. Né? Bom, eu vou fazer uma pausa de 5 minutos.